Oi pessoal, tudo beleza? Então, hoje a gente vai falar aí um pouco sobre tipos de tijolos. Que tipo de tijolo que você deve usar na sua obra? Qual a vantagem, qual a desvantagem de cada modelo? Quem quiser depois se aperfeiçoar aí, me chama que a gente passa as medidas. Quantos tijolos pega por metro quadrado? Hoje a gente vai falar só sobre os modelos. Por que usar um tijolo, por que não usar o outro? Custo-benefício, né? Espero que vocês gostem. O vídeo ficou bem caprichado, bem explicativo, tá bom? Precisar de alguma coisa, Anderson Tartarugo. Um abraço. Um dos principais materiais usados na arquitetura é o tijolo. Porém, quais os tipos de tijolos que devem ser empregados na hora de construir? Existem uma variedade deles, podendo ser classificadas de diversas formas, principalmente pelo material empregado e a função do mesmo. Hoje iremos apresentar os 6 tipos de tijolos que melhor podem lhe atender. Além disso, apresentaremos brevemente alguns tijolos ecologicamente sustentáveis. Em geral, existem no Brasil 6 tipos de tijolos que são mais usuais nas construções. Apresentaremos suas características e seus pontos positivos e negativos. Veja! Existem alguns tipos de tijolos cerâmicos que são empregados na construção, e o uso de tal material pode variar conforme o planejamento da obra. Um dos tipos de tijolos mais comuns na construção civil brasileira é o tijolo baiano, principalmente o de 8 furos. Porém, os de 6 e 9 furos são comumente encontrados. Além disso, há também outros tamanhos e quantidades diferentes de furos para o material. Dentre as vantagens de se escolher esse material estão o preço. Ele apresenta um valor bem competitivo no mercado, abaixando assim o valor total da obra, bem como a aderência. O fato de ele apresentar ranhuras em todos os lados, faz com que a argamassa penetre melhor nos frisos, garantindo uma melhor qualidade na hora da construção. O peso também é algo a ser pontuado, uma vez que o material é leve. Ele pode ser transportado com maior facilidade, melhorando a logística da obra. Por conta de ter uma alta demanda, esse tijolo passa a ter uma facilidade de procura, sendo possível encontrar em qualquer loja de material de construção. Por fim, o tijolo baiano apresenta um bom isolamento térmico e acústico, podendo ser potencializado dependendo do método construtivo. A principal desvantagem apresentada é a fragilidade do tijolo. Por um lado, o fato de ele ser leve pode ser bom, mas por outro, não. Esse fator faz com que o material quebre facilmente, podendo gerar desperdício na obra. Então é recomendado que haja um acréscimo de 30% no material utilizado, já pensando nesses desperdícios. Bem como a não indicação para uso estrutural. Como já mencionado, o fato do material ser leve e apresentar furos, faz com que não suporte grandes cargas, uma vez que a resistência do mesmo não é alta. Por conta disso, esse é um tijolo que você não vai querer usar para fins estruturais. Outro que é muito utilizado é o laminado, também conhecido como 21 furos, por conta dos orifícios que ele apresenta em sua estrutura. O fato de ele apresentar esses furos, faz com que a argamassa tenha uma melhor aderência com relação ao tijolo, e consequentemente uma estrutura mais firme. Por conta disso, é aconselhável e mais comum usá-los deitado, deixando a amostra a parte lisa. Por ele ser um dos mais bonitos dessa lista, o tijolo é utilizado de forma aparente. Por conta de ter uma boa densidade, a resistência é um ponto positivo para este tijolo cerâmico.
Além disso, ele apresenta uma ótima durabilidade, sendo muito comum ver churrasqueiras feitas desse material. Consequentemente, faz com que se tenha um menor desperdício na obra. Por fim, a beleza que esse material proporciona em uma obra é algo que também deve ser considerado como uma das vantagens. Pela grande quantidade de furos que ele apresenta, o consumo de argamassa passa a ser maior que outros tijolos cerâmicos. Ainda, por ele apresentar um dimensionamento menor, a quantidade a ser usada também aumenta consideravelmente, e por consequência o valor da obra. Aqui temos o primeiro tijolo que não apresenta nenhum orifício nas suas faces. Por isso, temos um material mais denso. Além disso, a beleza desse material é significativa, sendo muito utilizado como elemento de decoração, bem como criar ambientes mais rústicos, uma vez que não necessita de revestimentos. Por não apresentar os furos, este elemento tem uma alta resistência. Consequentemente, isso faz com que haja um melhor isolamento térmico e acústico. Como já mencionado, a beleza que esse elemento proporciona ao ambiente é algo a ser pontuado. Assim como o tijolo laminado, este tijolo também proporciona um menor desperdício na obra. Por conta de ele não receber um revestimento, é necessário utilizar algum elemento que o proteja da umidade, uma vez que a porosidade e o desgaste natural podem comprometer a parede. Outro ponto negativo é a quantidade de argamassa a ser utilizada para assentar esses tijolos. Consequentemente, o tempo de assentamento também passa a ser maior. Por fim, a quantidade a ser utilizada, assim como o laminado, passa a ser maior, uma vez que a dimensão dos elementos é menor. Esses blocos, por sua vez, são compostos por uma mistura de cimento, areia, agregado, aditivos e água. De modo geral, os tijolos de concreto apresentam uma maior resistência se comparado com os de cerâmica. Por conta disso, eles são mais aconselháveis em obras de maior porte, como edifícios, por exemplo. Porém, no caso desse material, existem duas tipologias: os blocos que servem para vedação apenas, e os com função estrutural. Na hora de comprar, pesquise e veja qual é a que melhor atende, uma vez que elas apresentam funções diferentes. Assim como os tijolos cerâmicos, os blocos de concreto com função de vedação têm o propósito de separar os ambientes, uma vez que servem para sustentar apenas o próprio peso. Isso se dá por conta de sua resistência ser menor que um bloco de concreto estrutural, por exemplo. Por outro lado, o bloco de concreto que apresenta função estrutura é responsável por suportar toda a carga suportada pela edificação. Isso acontece por ela ter uma resistência maior que a de vedação. Por conta disso, o uso de colunas de concreto e vigas é dispensado. E caso haja a necessidade de se criar uma estrutura mais sólida, usa-se o próprio bloco. Aderindo os grautes, cintas de amarração, vergas e contravergas. Além dos diversos tamanhos, os blocos de concreto contam com uma variedade de peças, como canaletas, meio bloco, meia canaleta, etc. Com essas peças, é possível melhorar ainda mais a estrutura da obra. Por se utilizar do cimento na sua composição, o bloco de concreto junto à argamassa proporciona uma melhor adesão, criando uma resistência maior. Os grandes vãos que os blocos apresentam proporcionam a passagem de tubulações elétricas e até mesmo sanitárias. Como já mencionado, é possível utilizar o próprio elemento como função estrutural, bem como podem ser produzidos com resistências diferentes, aumentando ainda mais a resistência. Além disso, os tijolos de concreto apresentam uma perda relativamente baixa quando se trata de desperdício. O isolamento acústico também é um ponto positivo. Por fim,
Por terem um padrão na hora de fabricar, é possível obter uma construção limpa, rápida e econômica. Por outro lado, o isolamento térmico não é visto com bons olhos quando se trata desse tipo de tijolo. Além disso, eles absorvem maior umidade, ou seja, é necessária uma maior impermeabilidade. Esse elemento é basicamente composto por cimento, água e agregados miúdos. O concreto celular é bem leve se comparado ao bloco de concreto. Isso ocorre por conta da adição de bolhas de ar no seu interior. Por conta desses processos ele se torna poroso e espumoso, além da baixa densidade. O processo que é utilizado para a fabricação desse concreto faz com que a densidade do elemento possa ser controlada, podendo dar outras funções para o mesmo. Consequentemente, essas características o tornam uma boa opção para a criação de paredes, lajes, preenchimento de lajes, vedação de vãos, entre outras funções. O peso do material é bem baixo. Apesar de variar conforme o modo de fabricação, ela ainda continua abaixo da média. O concreto celular apresenta um ótimo desempenho térmico e acústico se comparado ao bloco de concreto, bem como a redução dos custos, uma vez que este material apresenta uma facilidade de manuseio, otimizando o trabalho e reduzindo o consumo total de concreto. Por fim, ele apresenta também uma resistência ao fogo, já que o material não é inflamável. Por consequência dos poros que o material apresenta, a capacidade de resistência à compressão é reduzida, ou seja, perde-se desempenho mecânico. Uma vez que não há agregados graúdos em sua composição, o concreto celular passa a ter um baixo módulo de elasticidade, podendo apresentar maiores deformações nas peças. Por fim, esse material apresenta um maior custo de produção, por conta do uso de agentes expansivos e aditivos em sua composição. Precursor de todos os outros tijolos já mencionados, o adobe é fabricado manualmente e conta apenas com barro, água, palhas e fibras naturais em sua composição. A produção é extremamente simples e, assim como o tijolo ecológico, que falaremos em breve, não necessita da queima, o tornando ecológico. Consequentemente, o cozimento dele é feito ao sol, o que faz com que não haja emissão de gases na atmosfera. Elas foram muito empregadas nas casas antigas, construídas no período colonial. O custo para a fabricação é extremamente baixo. Além disso, apresenta um ótimo isolamento térmico. O custo final da obra também é algo a ser pontuado, uma vez que a redução é significativa quando se emprega o adobe. A sustentabilidade não pode ficar de fora como uma das vantagens. A utilização de argamassa também é reduzida, e consequentemente o custo final da obra, como mencionado. Por ser um material que absorve muita água, não é aconselhado que se utilize o adobe em regiões muito chuvosas. Bem como, não é permitido utilizar o mesmo para função estrutural, uma vez que o adobe não suporta muito peso. Os tijolos decorativos têm um design diferenciado dos demais, e têm como principal função a decoração, principalmente de locais internos. Eles podem ser de cerâmica, concreto e até mesmo de vidro, apresentando em cada uma delas um design distinto do outro. Dependendo do estilo utilizado, esses tijolos podem auxiliar no conforto térmico. Além disso, os de vidro podem auxiliar na iluminação da edificação. Por conta de terem função decorativa, a estética não podia ficar de fora. Existem peças extremamente bonitas. Apesar da beleza única que cada elemento pode apresentar, o custo, dependendo da peça, pode variar bastante, encarecendo a obra. Caso você esteja pensando em utilizar de métodos sustentáveis para sua construção, o tijolo ecológico é uma boa opção.
Isso por conta de não necessitar da queima no processo de fabricação, ou seja, a liberação de dióxido de carbono na atmosfera é nula. Outro fator que o torna ecologicamente sustentável é o fato de se utilizar materiais que seriam descartados, tanto na obra como na natureza. Para se obter o tijolo ecológico, é feita a compressão da mistura do solo com cimento e água, não necessitando da queima como mencionado. Atualmente, existem dois principais tipos de tijolos ecológicos. São eles, solo-cimento e reaproveitamento de resíduos. O solo-cimento é basicamente a compactação de qualquer solo, com exceção de terra preta e solo que contenha material orgânico, junto ao cimento e água. Já no caso do reaproveitamento, são utilizados elementos que seriam descartados da natureza, como plásticos, borracha, etc. Existem diversos resíduos que podem ser utilizados para a fabricação de um tijolo ecológico. Dito isso, podemos mencionar tijolos ecológicos feitos com resíduos plásticos retirados do mar, mais conhecido como replaste. Utilizando a reciclagem de pneus, é possível obter também tijolos ecológicos, bem como garrafas PET, que também é utilizado para a fabricação de tijolos dessa tipologia. Não poderíamos deixar de fora a sustentabilidade, uma vez que esse elemento proporciona a preservação da natureza, o que vem sendo uma realidade cada vez mais presente na arquitetura e engenharia. A estética do tijolo solo-cimento é muito boa, o que dispensa o acabamento, dando um tom mais rústico e orgânico ao ambiente. Bem como a praticidade, por conta do encaixe que os blocos apresentam, a otimização da obra é inevitável, além de reduzir o uso de argamassa. A redução de resíduos na construção também é reduzida, uma vez que se utiliza bem menos argamassa na execução. É possível fabricar esses tijolos no próprio canteiro de obras, melhorando a logística e a ocupação no canteiro de obras. O modelo de 2 furos, como mostrado na imagem, tem um bom isolamento térmico e acústico. Além disso, ele permite que tubulações elétricas e hidráulicas possam passar no seu interior. Por fim, o custo final da obra pode ter uma redução significativa. Por outro lado, é necessária uma mão de obra especializada para a execução com esses tijolos. Diferente do bloco de concreto, este não permite a utilização como alvenaria estrutural. O valor desse material ainda é muito alto e, por enquanto, foge um pouco da realidade aqui no Brasil. Por conta da exposição do material, é necessário que se utilize impermeabilizantes. Existem poucos fornecedores deste material, o que acarreta também no valor de mercado. Dependendo do espaço disponível para a sua obra, o tijolo ecológico pode não ser uma boa alternativa, uma vez que eles proporcionam uma maior espessura para as paredes. Por fim, caso você esteja pensando em utilizar esses tijolos, lembre-se que não podem existir alterações no projeto, pois o material não tolera mudanças. Existem diversos tipos de tijolos na engenharia civil, cada um com sua função, seja decorativa, estrutural, de vedação, etc. Preferimos discorrer apenas sobre os principais tijolos mais usuais no âmbito arquitetônico. Bem como, apresentamos soluções sustentáveis caso você pretenda trabalhar com essa vertente. Por fim, esperamos que tenham curtido esse vídeo e que ele possa contribuir para a sua tomada de decisão. Ficou com alguma dúvida ou tem algo a acrescentar? Comente aqui embaixo, que nós responderemos vocês. Até a próxima!